Olá, muito bom dia para você que acompanha o seu estilo de vida nessa quinta-feira. Nós começamos o dia juntos mais uma vez e agora vamos passear pelas nossas redes sociais para a gente saber como que andam as coisas por lá e também para dar oportunidade para você que é a primeira vez que está vindo por aqui, de repente é novo, a gente vai te dar a oportunidade de interagir com a gente também através de outros meios que não sejam aqui o programa ao vivo. A gente começa pelo Facebook, que é o www.facebook.com/Estilo Vida, e aí você acompanha tudo que a gente vai postando diariamente sobre saúde, bem-estar, algumas receitinhas mais saudáveis como essa, por exemplo, que não deixam de ser gostosas porque são saudáveis, porque o nosso objetivo é esse, é encontrar uma forma mais fácil de você conseguir manter a sua saúde e o seu bem-estar. E além disso, a gente também conversa sobre temas diversificados, daí as nossas entrevistas estão sempre aí no nosso Facebook também. E aí é muito importante a gente te lembrar que agora nós estamos sempre ao vivo através do Facebook também. Então, mesmo que você não consiga acompanhar tudo que acontece aqui no programa ao vivo pela televisão, você consegue acompanhar agora pelo Facebook. Então, seja pelo seu smartphone ou então, de repente, pelo seu tablet, enfim. Por onde você tiver o Facebook, você consegue nos acompanhar aí ao vivo todos os dias e também consegue fazer a sua participação. E isso é muito interessante porque a gente já tem uma forma mais direta de conversar e outras oportunidades, caso você não tenha como mandar sua mensagem para o WhatsApp, como a gente sempre pede. Mas além disso, vocês também encontram um pouquinho dos nossos bastidores. Isso é muito legal porque você conhece as outras pessoas que estão indiretamente ligadas ao estilo de vida. Então, todas as pessoas que estão na produção, as pessoas que nos ajudam a colocar o programa no ar, na direção de TV, tudo mais a gente vai postando no nosso Facebook e também aqueles videozinhos mais caseiros que a gente faz assim por trás das câmeras, a gente posta também no Facebook, que é para você conhecer um pouquinho mais do que acontece por aqui no nosso dia a dia, enquanto a gente não está aqui ao vivo conversando com você. Mas além disso, você também consegue acompanhar tudo que a gente vai fazendo, tudo que a gente vai falando, tudo que a gente vai descobrindo através do nosso Instagram. O Instagram é o @estiloamazonsat. E aí você consegue encontrar as nossas fotos, os nossos vídeos e tudo aquilo que a gente vai achando super legal também compartilhar com você. Inclusive os nossos looks do dia. E é importante que você fique ligadinho lá em tudo que está acontecendo, porque aí quando você não tem tanto tempo assim para poder desvendar o nosso Facebook, que é um pouco mais detalhado, você consegue descobrir tudo através do Instagram, que só num clique já te mostra tudo aquilo que você precisa saber através de uma foto. Mas é claro que existe uma forma mais direta da gente conversar. Existe uma maneira de você encontrar o estilo de vida ou então de você tirar as suas dúvidas ao vivo, assim, diretamente, sabe? Você envia a sua mensagem e aí logo que você enviou essa sua mensagem a gente consegue solucionar a sua dúvida ou então o seu problema aí. E como é que você pode fazer isso? É através do nosso WhatsApp. Se você é uma pessoa que está aqui no estilo de vida sempre, você provavelmente já tem o nosso número gravado na sua agenda telefônica como favoritos. Fica a dica para você aí em casa. Mas se você ainda não é, se você é novo, então eu vou dizer o número agora, você pode anotar, mas ele fica sempre aí na nossa telinha, que é para você ter a oportunidade de acompanhar a gente também. O nosso número é 92, código daqui de Manaus, então se você for de outro lugar, você consegue participar do nosso estilo de vida também. 98111 4512 e aí você consegue enviar todas as suas participações para a nossa produção. Lembrando que todas as nossas perguntas passam antes pela produção e aí da produção elas vêm para cá para o nosso estúdio ao vivo para a gente perguntar e aí tirar as suas dúvidas e te ajudar também a solucionar aí talvez um mito ou uma verdade que você queira saber sobre o assunto do dia. E aí, já que a gente está falando sobre o assunto do dia, eu já vou introduzir aqui o nosso tema. Nosso primeiro tema de hoje são as hepatites virais, porque hoje é o Dia Mundial contra as hepatites virais e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, entender o que são, como que a gente pode combater, como que se diagnostica. A gente vai descobrir um pouquinho sobre isso com o Dr. Marcelo Cordeiro, que é infectologista. Se você quer saber mais, você continua com a gente e se você já tem uma participação, já está na hora de você começar a enviar. Bom dia, doutor. Muito bom dia. Então quer dizer que hoje é o Dia Mundial contra as hepatites virais. Exatamente. No dia 28 de julho se estimula, né, nos mais diversos países, ações de combate, de diagnóstico e tratamento das hepatites virais. O que a gente pode chamar de hepatites virais? O que são? Primeiro, o termo hepatite significa um processo inflamatório do fígado, que existem várias causas. Dentre essas causas, os vírus das hepatites são os mais frequentes e os mais importantes atualmente. Então, no caso, a gente pode dizer que está diretamente ligado àquela hepatite que a gente já conhece, a hepatite A, a hepatite B, enfim, tem uma ligação. As hepatites virais, as mais importantes, as mais frequentes são as hepatites A, B e C. Então elas podem ser chamadas de virais.
Isso, são vírus das hepatites que cada uma tem uma letra. Por ordem até é como se fosse por ordem de descobrimento de cada um. Então, a hepatite A, ela é um vírus específico que tem uma forma de transmitir específica. Você tem o vírus da hepatite B e C, que já tem outra forma de transmissão, e o foco da campanha desse ano são nessas duas, hepatite B e C. O que a gente pode falar sobre essa questão do vírus? Significa, então, que as hepatites elas são contraídas a partir de vírus. Cada uma delas tem um vírus específico que acaba levando a pessoa a contrair a hepatite, ou não? Para cada tipo de hepatite, você tem uma forma de adquirir o vírus. Então, a hepatite A, por exemplo, é através de ingestão de alimento ou água contaminada pelo vírus. E aí esse vírus, ele tem um tropismo, que a gente chama, ele vai agredir diretamente o tecido hepático, o fígado da pessoa. Só que a hepatite A, ela vai durar um certo tempo e a pessoa vai eliminar esse vírus, ela vai ficar curada e nunca mais vai ter hepatite A. Isso é diferente da hepatite B e C, que são transmitidas de maneira muito semelhante ao HIV, que é ou por via sexual, ou compartilhamento de seringas, uso de droga injetável. E aí essas hepatites, elas são mais importantes porque um percentual de pessoas, depois de um certo tempo, não elimina o vírus. E aí esse vírus permanece no organismo, causando lesão, mas sem causar sintomas, e depois de alguns anos a pessoa pode apresentar cirrose hepática ou até câncer de fígado. A gente vai falar então em partes, né? Já que são duas mais específicas, vamos começar primeiro pela B. Como que se contrai a hepatite B? Como que a gente consegue descobrir e ser contaminado pela hepatite B? A hepatite B, a forma de transmissão é muito semelhante ao HIV. Por via sexual, compartilhamento de seringas. A B pode ocorrer transmissão da mãe para o feto. Então, a mãe que tem o vírus, ela, no momento do nascimento, ela pode transmitir esse vírus, ou até mesmo pela amamentação. Aproximadamente de 5 a 10% das pessoas que adquirem o vírus B, depois de um período de 6 meses, não elimina o vírus, se torna portador do vírus. E esse período que a pessoa está num estado de portador, ela não apresenta sintomas. Então, ela pode achar que não tem mais nada, mas, na verdade, o vírus está lá e está fazendo lesão no fígado. E aí, nesse cenário, a melhor estratégia é diagnosticar nessa fase, em que a pessoa não está apresentando sintomas, e a gente detecta com um exame simples, relativamente simples, se ela tem o vírus, e aí você tem um tratamento, você tem medicamento para essa pessoa, para tentar eliminar o vírus. E com isso evitar a progressão da doença, que seria causar cirrose e câncer de fígado. Uma diferença importante da hepatite B para C é que a hepatite B tem vacina. Então, e está aí, ela está disponível, está no calendário básico, e não tem por que mais, no Brasil, termos casos novos de hepatite, porque a vacina é gratuita e está disponível na rede pública. Quando a gente fala sobre o diagnóstico dessa doença, como que a gente consegue descobrir quais são os sintomas e de que forma que o médico consegue entender que esses sintomas são todos da hepatite B? São sintomas muito específicos ou podem ser confundidos com outra doença de repente? Existe um exame mais específico também que já traz o resultado direto e, enfim, que você já sabe através daquele exame ali que o resultado é hepatite? É um exame bem próprio da hepatite ou não? Precisa ser feita toda uma análise e a partir dos próprios sintomas é que se descobre? Então, é importante entender que isso vai depender da fase que a pessoa está. Então, logo que ela adquire o vírus, depois de algumas semanas, essa pessoa pode apresentar sintomas que facilmente é identificado como hepatite, porque é um quadro agudo. Então, a pessoa fica com o olho amarelo, tem sintomas de enjoo, dor abdominal, procura o médico faz a hipótese hepatite, faz determinados exames e confirma, no caso de hepatite aguda. Na forma crônica, a pessoa, na maioria das vezes, não tem sintomas. Eventualmente, pode ter um cansaço, pode ter perda de peso, pode ter perda de apetite. E aí, quando procura assistência médica, normalmente é para ter essas queixas inespecíficas. Então, é muito difícil pensar em hepatite nesse momento, porque os sintomas não são específicos de uma lesão hepática.
Por isso que é importante as pessoas fazerem os exames, independentemente de ter algum sintoma ou não. Porque ela pode ter o vírus, não saber que tem o vírus, e por um simples exame que é feito de um teste rápido, com a polpa digital, no serviço de saúde público, gratuitamente. Esse teste, se ele for positivo, essa pessoa vai ser encaminhada para que sejam feitos os exames mais específicos, para poder realmente confirmar o diagnóstico. Se der negativa, é porque realmente ela não tem o vírus. Depois que a gente já passou por toda a parte de diagnosticar a doença, né? Como que ocorre o tratamento? É um tratamento muito difícil? É dolorido? É invasivo? Como que se faz isso? Através de pílula? Ou já é na corrente sanguínea? Precisa deixar de comer alguma coisa? Ou então deixar de utilizar algum objeto? Como que funciona todo o processo de tratamento? Então, nas hepatites agudas, que é logo após a pessoa adquirir o vírus, independente do vírus, não há tratamento específico. E aí existem as crenças populares, né, que tem que comer muito doce. Isso não é a verdade. Nessa fase, a preocupação é fazer repouso, seguir recomendação médica, não tomar medicamento sem orientação médica. Mas não existe tratamento para essa fase. Para as pessoas que adquirem vírus B ou C e que se tornam crônicos, aí sim tem tratamento. E esse tratamento já foi bem mais difícil tratar. Atualmente existem medicações por via oral, que a gente consegue, por exemplo, a hepatite C, 95% das pessoas, até quase 100% das pessoas, a gente consegue eliminar o vírus. Então, mas o mais importante é fazer o diagnóstico no momento que a pessoa não tem sintomas, que ela não está com sinais de que o fígado dela já está funcionando muito mal. Nós já temos uma participação de um telespectador que diz assim, ele é o Lorival, de Paraná, Rondônia. Ele quer saber se ele ainda pode pegar essa doença e ele diz que ele tomou a vacina. Então, era importante saber qual vacina, porque existe vacina para o vírus A e para o vírus B. Se ele já teve hepatite A, ele nunca mais vai ter hepatite A. Se ele teve hepatite B, tem como saber através de exames se ele está imune, ou pela vacina ou porque já teve o vírus. Mas só mesmo com uma orientação médica e com exames adequados é possível dizer se ele nunca mais vai ter problema com hepatite, porque através de um exame de sangue a gente consegue dizer que essa pessoa está imune e não vai ter mais problemas nenhum com hepatite. Em relação a toda essa questão de descobrir no período correto, ou então descobrir em um período que ainda esteja a tempo disso ser resolvido e tudo mais, a gente pode dizer que o interior, por exemplo, seria um problema nesse sentido, nesse caso, porque pode ser que esse sintoma se confunda com outro, ou então por não ter tanto acesso assim, pela pessoa ter mais dificuldade de sair daquele lugar ali para poder procurar um centro médico, enfim, essas faltas de condições mesmo, seriam um problema e levariam a pessoa ao médico só quando a situação já está muito mais grave? A gente pode utilizar o exemplo da África, por exemplo, que não tem exame. 95% das pessoas no mundo que têm hepatite B ou C não sabem que tem, pela dificuldade do acesso ao exame. Essa realidade é um pouco diferente no Brasil, porque de alguns anos para cá o Ministério da Saúde vem disponibilizando esse teste rápido, que não exige equipamento, não exige nenhuma tecnologia maior, que pode ser feito em qualquer região do mundo. Você não precisa ter nenhuma sofisticação para fazer esse exame. E esses testes estão disponíveis nos mais diversos municípios. Então, é muito mais da iniciativa da população de buscar a unidade de saúde, dizendo que eu quero fazer o exame de hepatite, do que a dificuldade de ter o teste para fazer. E nesses 2 dias, várias unidades de saúde de Manaus, inclusive alguns hospitais, estão disponibilizando o teste gratuitamente para qualquer pessoa que queira fazer o exame. Existe algum medicamento que a pessoa fique presa durante esse tratamento? Por exemplo, quando a gente fala da AIDS, né, quando a gente fala do HIV, a pessoa precisa estar constantemente tomando aquele medicamento ali para poder manter a vida. No caso da hepatite, existe uma cura completa? Você falou que a gente consegue curar e tudo mais, ou a gente fica dependente para sempre desse mesmo remédio? É diferente do HIV, em que o tratamento será para o resto da vida. No caso da hepatite, você tem um tempo de tratamento e você tem como caracterizar que a pessoa ficou curada, eliminou o vírus. E isso é um avanço muito grande
em relação às hepatites. Depois que esse vírus é eliminado, ele pode voltar? Se a pessoa se expor, no caso da hepatite C, se ela se expor novamente aos mesmos fatores que ela tinha, nada impede que ela adquira novamente. No caso da hepatite B, se a pessoa não desenvolver anticorpos que a proteja, ela pode ter uma reativação desse vírus. Então, há um tempo de tratamento e essa pessoa ela vai seguir um acompanhamento porque é possível ter uma reativação do vírus. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Daí nós vamos conversar um pouco sobre a hepatite C, saber quais são as diferenças e as especificidades desse tipo de hepatite. Se você quiser saber alguma coisa sobre isso, você manda sua participação pra gente e continua com a gente aí também, porque o intervalo é bem rapidinho. Nosso número está sempre na sua telinha, que é para você conseguir enviar a sua participação. Não sai daí, a gente volta já.